E aí, pessoal, boa noite. Eu acho que podemos começar? O que vocês acham? Para respeitar o horário aí de todo mundo? Acho que sim. Acho que podemos começar. Beleza. Boa noite, meninas. A gente está iniciando, então, o nosso 10º meetup online. Nosso 10º meetup Dev Girls ever, né? Na realidade, não é só online. O Dev Girls surgiu da junção de duas comunidades aqui de Porto Alegre. Então, era o Dev Java Girls, de Porto Alegre, e o Node Girls. Então, a gente acabava vendo que tinha muita sinergia entre os dois grupos, muitos assuntos parecidos que a gente acabava trazendo. E a gente decidiu juntar para ter um público que aproveitasse os dois conteúdos melhor, beleza? Aí agora uns recadinhos da comunidade, beleza? A gente está no LinkedIn, no Instagram, a gente tem um e-mail também. E agora a gente está abandonando o nosso WhatsApp, começando a migrar para o Discord, porque o nosso WhatsApp atingiu o número máximo de pessoas. Então, quem está no WhatsApp, entra no Discord. Quem se inscreveu recebeu o link já do Discord por e-mail, junto com o link da sala do Zoom. E a gente pede que o pessoal comece a migrar, porque fica mais democrático o acesso à informação e ao compartilhamento para as pessoas que estão entrando novas na comunidade. Então, vamos acolher essas meninas que estão entrando agora no mercado ou que estão conhecendo a comunidade agora, para que elas se sintam acolhidas no Discord. A gente tem que começar todo mundo a ir mais para lá do que no WhatsApp, porque o WhatsApp acaba sendo um espaço que acaba excluindo as pessoas que entram para a comunidade mais depois, né, do momento que atingiu o número máximo. Então, a gente está começando a ir para o Discord, já tem vários canais legais lá, tem canal de vagas, de cursos, a gente está planejando alguns conteúdos também mais orgânicos, assim, a surgirem. Então, tá se criando uma comunidade bem legal ali, é um espaço bem mais rico também, a gente consegue compartilhar mais e segmentar mais os assuntos, porque tem os canais, tá? Então, são esses os nossos contatos. Qualquer coisa também podem chamar uma das meninas aqui da organização, que é eu, a Isa, a Aline Escobar e a Karine. Então, a gente tem eventos mensais online, as nossas inscrições são no Simpla. As nossas inscrições têm horário limite para se inscrever, porque a gente precisa se organizar, principalmente quando a gente tem sorteio. Então, a gente tem que pegar a lista das pessoas que entraram. Já aconteceu de meninos tentarem entrar online no nosso evento. Então, a gente tem que fazer uma triagem dessa lista e olhar um por um direitinho. Então, a Isa faz esse trabalho maravilhoso por nós. Então, vamos colaborar. Tem horário, sim, para finalizar. Geralmente é no dia, ali até às 5h30, 6 horas. É um bom horário, assim, dá bastante tempo, mas a gente vai compartilhando, então tentem se inscrever com antecedência. Em dezembro, a gente vai ter um evento super especial, a gente está planejando com muito carinho para vocês, em parceria com a TAG, então a gente vai ter vários mimos legais de fim de ano. E a gente também vai ter uma talkzinha só, mais curtinha ali. E em seguida a gente vai fazer o nosso happy hour no Discord para quem quiser se juntar a nós, um happy hour de fim de ano, para a gente confraternizar, conversar sobre tudo que rolou esse ano, enfim. Vai ser um evento mais light, assim, menos nós falando e mais todo mundo, assim, conversando, que nem era quando era presencial. Então, nós esperamos todas vocês lá. E vai ser muito legal e tem brindes e sorteios, vai ser bem legal também. E Gabi, vai ser e temático, né? Temático, tem que vir. Spoilers, spoilers. Mamãe Noel, Papai Noel, Rena, essas Isso, coisas. exatamente. Venham a caráter para ficar bem engraçado e bem divertido, porque né, ninguém merece 2020 se a gente não puder rir um pouco. Vamos dar adeus para esse ano, né, do capiroto e de uma forma divertida aí com outras meninas da comunidade. Vamos ver o que mais. Nós precisamos de toques. A gente acaba entrando em contato com empresas que a gente conhece, de pessoas que a gente conhece. Algumas meninas também vêm entrar em contato com a gente
sobre talks, mas a gente queria muito que vocês, as meninas da comunidade, começassem a trazer mais para nós conteúdos que vocês andaram estudando, para compartilhar, seja uma primeira talk, porque quer experimentar. Minha primeira talk foi aqui, então, e daí não parei mais também. Mas então, é um ambiente super seguro, se vocês querem compartilhar alguma coisa, tragam assuntos, a gente gosta de ficar atualizada também, então, eu sei que muitas meninas do grupo estão estudando, então é sempre legal trazer alguma coisa para a comunidade também, tá? É sempre relevante, não tem coisa boba ou iniciante, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Alguns recadinhos, como a gente está no Zoom, a gente tem o botãozinho de raise hand, para quando quiser fazer uma pergunta. Se usar esse botãozinho, a gente tira você do mudo para você poder falar, tá? Fazer pergunta. Se eu não me engano, tá todo mundo mutado nesse momento. A gente pede para que fique mutado, para colaborar com o som, para respeitar quem está falando, tá? Então, entrar e já deixar mutado e tal. Se quiser abrir a câmera, pode abrir. No finalzinho, a gente vai ter uma foto, acho que é o próximo slide. E daí, se quiser abrir só no final para tirar foto, também pode, tudo bem. E já vão deixando seus LinkedIns ali no chat para a gente se conectar lá também na plataforma que é mais profissional. Então, já pode ir deixando aqui no chat, a gente vai se adicionando. Antigamente a gente faria pelo Nearby, né, do aplicativo, não dá mais também. Então, a gente está dando o nosso jeito de continuar conectada. E fiquem até o final, quem ficar até o final vai ter sorteio. Agora a gente está tendo bastante sorteio, então aproveitem. E hoje, o que tem para hoje? Hoje temos um painel, né, uma conversa com essas três mulheres queridas, as duas Alines e a Julie. Elas são da DB. Hoje, quem está apoiando a gente aqui é a DB, com os brindes e tudo mais. E o assunto vai ser Mulheres e Carreira na TI, possibilidades e caminhos para alcançar o protagonismo. É um baita assunto. Então, passo a palavra agora para elas. Quem é que está no controle aí do... É a Aline, né? Eu vou parar de apresentar aqui, daí tu consegue já. Beleza. Tá no mudo, amiga? Olá, pessoal. Tá todo mundo enxergando nossa tela ali, a minha tela? Sim. Bom final de tarde, né? Não é noite ainda, não é tarde. Então, obrigada, meninas, pelo convite, né, da DB, de chamar a gente para trocar uma ideia aqui. A gente vai trazer algumas coisas, mas também é o momento da gente trocar muita coisa, então participem, a gente vai ter uma forma ali de participação, mas o chat também, né, é uma forma de participar e depois a gente pode trocar algumas ideias. E a gente vai falar então exatamente sobre isso, mulheres e carreira na TI. Ainda é um assunto necessário, tomara que daqui a uns anos a gente não precise ficar falando tanto, que seja uma coisa super natural, mas ainda é necessário e nós vamos falar o quanto for necessário. E começar nos apresentando rapidamente. Eu sou a Aline de Campos, eu trabalho na DB Server na área de experiências de aprendizagem, que é uma área relativamente nova, para trabalhar justamente com atividades que são de capacitação, atividades de compartilhamento de conhecimentos e experiências de aprendizagem nas áreas de agile, de inovação, de desenvolvimento e de design. Então, a gente já fez algumas ações ao longo desse ano e teremos várias outras ações para o ano que vem, trabalhando também com ambientes imersivos para a educação. Então, essa é a minha função lá. Eu sou formada em ciência da computação, mas eu fiz um mestrado em comunicação e informação, então tenho uma pegada um pouco interdisciplinar, e estou fazendo doutorado em informática na educação. Então, meu principal interesse hoje em dia é unir toda a área de tecnologia e todas as possibilidades que a gente tem
com a possibilidade de expandir cada vez mais a aprendizagem, e é um dos tópicos que a gente vai falar hoje, né? A necessidade da gente estar em constante aprendizado na nossa área, especialmente. Meninas, apresentem-se. Beleza, sigo eu então, Charada Aline, né? Já estive aqui num evento temático presencial, talvez o último presencial era de carnaval, então a gente saiu todo mundo de glitter, enfim, né? Foi bem bacana a experiência, né? Trabalho junto com as meninas, então, na DB. Hoje o meu papel dentro da DB, eu estou, né, líder de atração. Gosto muito da temática de carreira, né? Gosto muito de troca sobre isso, tanto para a galera que está incentivada a iniciar na carreira de tecnologia, quanto o pessoal, né, que quer aprimorar alguma questão ou ainda então pivotar sua carreira, né? Acho que são temas super válidos, assim. A gente sabe que o público que participa, né, desses meetups é bastante misto, assim, bem diverso. Isso é muito legal, porque a gente consegue trazer dicas e gerar insights, né, muito bacanas nesse sentido, né? Mas eu sou, falando um pouquinho, né, da minha formação, eu sou psicóloga e tenho pós em gestão de pessoas e liderança e coaching, então por isso deve ser, né, que eu gosto bastante de falar, né? Então, uma característica minha bem forte aí, que colegas e as colegas já conhecem, né? E, por fim, sou uma gateira sumida. Vai lá, Julie. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Julie. Eu sou analista de carreira e remuneração na DB, mas acho que o mais legal de compartilhar para vocês nesse momento é que estou aprendendo coisas novas também na DB, né? Agora fazendo uma curva com a própria Aline para aprender sobre atração. Então, neste momento em que falo com vocês, estou fazendo a minha própria curva de carreira. Então, vou falar para vocês sobre carreira fazendo a minha curva de carreira. Então, vou poder compartilhar um pouquinho e trazer um pouco sobre realmente esse momento, o quanto a gente passa por transformações ao longo da jornada, né? Estou na DB há bastante tempo, né? Não é bastante tempo assim na vida, né? Mas 3 anos para o mercado de TI é bastante tempo já, né? Então, estou na DB há 3 anos já. Hoje, desempenho um papel, né? Mas agora fazendo essa volta, assim, mudando um pouquinho, mas tenho uma presença bem forte na atuação junto aos times também, acompanhando a trajetória e jornada das pessoas dentro da DB de forma geral. Falando um pouquinho sobre formação, gente, eu sou formada em gestão de recursos humanos, então é uma formação não tão comum, né, de vez em quando, um pouco mais centrada realmente, e tenho pós-graduação em neurociências. Então, acho que basicamente é isso, assim, para vocês me conhecerem um pouquinho. No final vai ter os nossos LinkedIns, a gente vai compartilhar com vocês também, que a gente quer adicionar todo mundo. Então, assim, a gente vai fazer uma série de interações e perguntas, e aí vocês podem colocar no chat, mas a gente achou legal também fazer uma forma com que todo mundo se sinta à vontade de poder escrever sem necessariamente ter que se identificar. Então, a gente pede que vocês ou acessem a partir do celular de vocês esse QR Code, ou a Aline e a Julie uma das duas vai colocar ali o link no chat de uma plataforma para vocês irem preenchendo algumas coisas, enquanto a gente vai fazendo aqui essa apresentação, como uma forma mais interativa da gente também trocar algumas ideias durante algumas partes mais expositivas. A Aline colocou ali. Se alguém tiver alguma questão de não conseguir acessar, avisa pra gente que a gente vê aqui, mas pode ser tanto pelo celular quanto no computador, quem tiver aí no computador. Então, a gente gostaria que vocês participassem bastante, porque tem alguns momentos aqui de troca. A primeira... Diga. Só lembrando que para quem for acessar no celular, tem uma questão, né, de ter que movimentar a tela para ver as diferentes colunas, Caixinha. Enfim, né? Uhum. Exato. Então, tem uma movimentadinha e se experimentem ali, porque tem mais coisa escondidinha. Todo mundo conseguiu acessar? Se não conseguiu, pode colocar ali no chat, a gente vai tentando ajudar. Mas já começa com uma pergunta
tá? E para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil, mas a gente quer justamente ver essa percepção, né? A gente pede que vocês escrevam lá na nossa área lá, vocês vão ver que quem entrar no computador tem várias áreas, tá? E tem uma área que está escrito uma coluna homens e uma coluna mulheres. Então, a gente pede que vocês escrevam nomes de homens e nomes de mulheres importantes na área de tecnologias e negócios que venham na cabeça de vocês agora, nesse momento. A gente vai dar um minutinho para fazer isso, porque é um exercício bem rápido mesmo. E vocês vão ver que tem outras colunas ali, que uma delas é expectativas e a outra é dúvidas, eu acho que a gente tinha colocado, né? Vocês podem ir colocando ali o que vocês gostariam de saber mais, ouvir falar mais, e também dúvidas que vocês tenham sobre o que a gente está falando, porque aí a gente vai incorporando no meio da nossa fala e pode trocar algumas ideias mais direcionadas para o interesse de vocês também, né? A gente fez uma apresentação assim mais com uma abrangência maior, então algumas das coisas que a gente vai falar talvez já sejam bem tranquilas para algumas de vocês e outras sejam novidade. Então a gente quer também conseguir atender todas vocês, né, da melhor forma possível. Eu vou ver aqui, eu abri aqui, quero ver se já está aparecendo alguns nomezinhos aqui. Podem botar nome de homem e nome de mulher, tá? Que é justamente isso que a gente quer verificar, assim. O quanto a gente consegue rapidamente dizer nomes de homens e nomes de mulheres relevantes, importantes na área de tecnologias e negócios. Estranho que para mim não está aparecendo aqui. Para mim tá aparecendo também com embaçado. Eu acho Depois você consegue liberar. Tem uma opção ali com olhinho lá em cima. E daí se tu clicar, dá pra ver. A pessoa que criou, provavelmente configura dessa forma. Eu acho que foi tu, Aline, que criou, né? Foi a pessoa, Aline. Aline Salve. Vamos dar mais um minutinho para vocês irem colocando ali. Você tá dando uma olhada, Aline, na configuração? Será que consegue? Tô tentando. Tá lá em cima, Dali. Quase em cima de poucas referências, a coluna poucas referências. Tem um olhinho. Eu tô vendo que tá tendo bastante interação. Só não consigo ver quais são os nomes agora. Exatamente. Mas a Aline, tu tá conseguindo ver, não? Não, também não. Então tu tem que entrar no teu login. Acho que tu logada consegue para nos contar. Sabe que pior de tudo é que eu tô logada. Aham. Gente, essa é a participação. Pois é, ele tá me dizendo que eu tô anônima aqui. Só se a gente transferir pro chat, então, aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Ô, louco. Sim, isso aí. Eu tô vendo as configurações aqui para ver se tem alguma coisa que... Não, pior que a gente testou, né? E tava assim. Ok, né? Vamos ver. Eu tô clicando em tudo, assim, para ver se adianta. Deixa eu ver agora. Deu? Deu. E aí, apareceu? Sim, estamos vendo. Olha que maravilha. É até melhor, sabe, que aconteceu isso, porque daí o pessoal não cola. Muito boa! Gente, foi tudo estratégia. A Aline fez de propósito. É bem coisa de professor isso. Eu fui professora há 10 anos da minha vida, já usei muito isso aí, mas nunca cola. Então, vamos ver aqui, ó. Uma conversada com a Aline. A gente tem, olha aí, ó, Eduardo Pérez. Vou falar primeiro os homens, tá? Eduardo Pérez, Martin Fowler, Elon Musk, Júlio de Lima, Steve Jobs, Bill Gates, Kotler, Rafael Gomes, deve ser, José Correia,
Steve Jobs, Alan Turing, Robson Catarina, Ricardo Cury. E aí, vamos para as mulheres. Maria Luísa Trajano, Lisiane Lemos, Roberta Arcoverde, Andresa Rocha, maravilhosa, Nina da Hora, Aline Bastos, Paula Santana, Vanessa Gomes, Clarice Souza, Ada Lovelace, Grace Hooper, Camila Santos, Ada Lovelace, Thaisa Candela. E eu acho que algumas pessoas botaram aqui na outra janelinha também Steve Jobs, Bill Gates, Kotler, Steve Jobs. Beleza. Esse exercício aqui, vocês podem continuar colocando, tá? A gente até aqui percebeu que ficou bem equilibrado até as duas colunas, tá? Mas é porque a gente está num contexto onde todas nós, mulheres que desejamos participar de uma comunidade de mulheres desenvolvedoras, já estamos com maior discernimento sobre quem são as nossas referências, quem são as mulheres. Eu fiz esse mesmo exercício em uma outra palestra para pessoas da área de comunicação que estavam estudando tecnologia, né? Então foi na ESPM, tinha uma turma de 50 pessoas. Eles conseguiram rapidamente escrever o nome de vários homens da área de tecnologia, de comunicação, de negócios, e sofreram para escrever o nome de mulheres. E isso, infelizmente, é muito um contexto que a gente vive no geral, no nosso contexto geral. E aí, o que a gente pretende fazer aqui, muitas de vocês provavelmente conhecem essas pessoas aqui, mas é sempre bom a gente exaltar aquelas pessoas que abriram espaço para que a gente possa estar aqui reunida nessa quinta-feira, no final da tarde, usando as tecnologias e contando as nossas histórias e trocando conhecimento sobre a nossa jornada na TI e o que a gente pode fazer juntas, né? E como a gente pode buscar protagonismo. Então, a gente vai trazer um pouquinho de referências de mulheres que são do século passado, porque ou do século retrasado, enfim, porque elas abriram espaço num momento onde, infelizmente, não se tinha as iniciativas que a gente tem hoje. Então, acho que é muito bom reconhecer e a gente perceber que essa história já vem sendo construída há muito tempo, né? Então, um pouco da história da TI que não é muito contada e que se a gente vai em alguns contextos, o pessoal realmente não sabe. Eu como falei para vocês, eu sou professora também, embora não esteja atuando agora, mas eu fui professora durante 12 anos e 10 anos no ensino superior. E quando eu chegava no primeiro dia de aula, às vezes, de uma disciplina como linguagem de programação, e eu contava que, na verdade, a primeira pessoa que fez o que pode se considerar um algoritmo, né, que construiu um programa foi uma mulher, muitos deles ficavam, tanto as mulheres da turma, que infelizmente eram poucas, quanto os homens ficavam, mas como assim? Não sei sobre isso. Com certeza, muitas de vocês devem saber já da nossa diva, Ada Lovelace, né, Augusta Ada King. Ela era a condessa de Lovelace, filha do poeta, do Lord Byron. E ela trabalhou junto com o Charles Babbage, que fez a parte mais física da máquina de calcular. E ela trabalhou com toda a estrutura analítica, com toda a construção de como aquela máquina funcionaria, antes mesmo de ser possível fazer esse processamento dessas informações por um contexto de tecnologias da época, né? Então, a gente pode falar com certeza absoluta que ela foi considerada a primeira programadora. Por isso que quando hoje a gente acaba ouvindo algumas pessoas falarem que programação é algo mais relacionado ao âmbito masculino, isso não faz o menor sentido, né? Se a gente for ver que já começou lá com a nossa representação feminina. E aí, a partir disso, a gente tem uma série de outras mulheres que também foram relevantes nessa história da TI. Então, as garotas ENIAC, que foram nomeadas dessa forma, mas elas têm nome, todas elas, obviamente. Aqui embaixo vocês conseguem ver todos os nomezinhos. Quando teve, né, a questão da guerra e os homens que tradicionalmente acabavam trabalhando nessas áreas tiveram que ir, então, para a guerra, algumas mulheres foram deslocadas para trabalhar nessas estruturas mecânicas, né,
que eram os computadores da época, que eram computadores que pesavam 80 toneladas, eram salas inteiras que eram um computador para realizar alguns cálculos, e esses cálculos eles eram feitos de forma bem manual, então havia muita intervenção humana. E muitos dos recursos computacionais que a gente tem hoje, como salvar, configurar coisas, teclado, foram construídos a partir da produção, das ideias e das interações destas mulheres. Então, isso é muito legal da gente perceber também, né? O quanto tempo a gente já tem a relevância feminina, um protagonismo feminino que talvez tenha sido apagado ao longo dos anos por vários motivos contextuais e culturais. E aí nós temos a Heidi Lamar. Muitas de vocês devem conhecer ela, porque ela ficou bem famosa por algo que é considerado inusitado, o fato dela ser uma atriz, ter sido uma atriz, né, nos anos 40, de Hollywood, uma atriz famosa, e que, ao mesmo tempo, trabalhou junto com o George Antheil, eu nunca sei falar o nome, e trabalhou num sistema de frequências múltiplas que depois ajudou no conceito de criptografia. Então, a gente vê essa multidisciplinaridade feminina, né, que é uma das características que a gente consegue se sair muito bem, em geral, né, essa visão mais abrangente das coisas. E ela já era uma pessoa que não se limitou. Eu não quero ser só atriz, eu vou também trabalhar aqui nessas outras coisas, porque eu posso ser o que eu quiser. Então, foi uma pessoa também que abriu um espaço para a gente. E se a gente for ver, esses conceitos, eles deram origem ao Wi-Fi, o Bluetooth, que a gente tanto ama e precisa, né? O Wi-Fi está lá naquela escala das necessidades básicas do ser humano, né? E aí, nós temos também... Opa, pulei aqui. Não posso pular essa pessoa, ela é muito importante, que é a Mary Keller. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter um doutorado em ciência da computação nos anos 60, o que foi um choque, porque imagina, em geral eram homens, as mulheres elas iam fazer matemática, fazer licenciatura para ser professora, o que é ótimo também, não vou falar que não é bom, né? Mas fazer ciência da computação não era uma coisa muito normal, ela era uma freira, então isso também já era uma questão mais inusitada também, e ela contribuiu na linguagem de programação BASIC, que é uma linguagem que deu origem a várias outras depois, e é uma linguagem que foi desenvolvida para fins didáticos. Ela era uma pessoa que, especialmente para mim, porque eu trabalho na área de informática e educação e gosto muito, eu admiro muito a produção dela, porque ela foi uma pessoa que desde lá dos anos 60 já via o potencial de trabalhar com ferramentas computacionais para o desenvolvimento educacional, dentro da área de educação, e também voltada para o desenvolvimento humano, não só aspectos técnicos. Então, muito do que a gente vai falar hoje já era a visão dela lá nos anos 60, né? E ela foi uma das pessoas que também trabalhou para a inclusão de mulheres na área. Então, imagina, né? Uma pessoa que tu olha assim e pensa, não, uma freira, ela tá lá na dela. Não, ela fez muitas coisas. Então, olha só, mais uma pessoa que também não se limitou a ser o que talvez a sociedade tenha definido que ela deveria ser. Opa, peraí. E temos a magnânima Grace Hopper. Vocês também já devem ter ouvido falar, algumas pessoas citaram ela ali na nossa lista de mulheres maravilhosas. Ela foi uma almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi doutora em matemática, e ela criou uma linguagem chamada COBOL, que talvez algumas de nós já tenhamos trabalhado com ela. Eu cheguei a trabalhar um pouquinho assim com sistemas legados, né? Porque é uma linguagem um pouco antiga, mas ainda existe muito sistema em empresas que ainda é feito com COBOL e precisa de manutenção e tal. E ela também se preocupou bastante em popularizar o ensino de programação. E uma curiosidade sobre ela é que esse termo que a gente tanto fala sobre bug, foi ela que acabou cunhando, porque ela estava, então, trabalhando com um software, estava construindo um software, um programa, e começou a dar erro, começou a dar problema, e eles não achavam qual era o motivo, e o motivo era que tinha entrado uma mariposa
como os computadores eram muito grandes e ficavam em lugares assim um pouco abertos até, entrou uma mariposa dentro do sistema e começou a dar problema. Então, era um bug, era um inseto que tinha entrado ali, tinha dado problema. E até hoje a gente fala que quando tem alguma coisa acontecendo é um bug. Então, foi ela que criou esse termo também. Só curiosidade, só. Temos a Katherine Johnson, maravilhosa. Quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo vai identificar que ela é a principal, é a protagonista do filme, né? E ela foi também, além de ser uma mulher que trabalhava na NASA, ela tinha a questão de ser uma mulher negra, o que a gente sabe que, infelizmente, até nos dias de hoje também é uma questão, né? E ela teve colaborações fundamentais para todo o processo de ampliação da exploração espacial por conta dos Estados Unidos, numa época em que havia muita disputa, né? Estados Unidos e Rússia e tudo mais. E eu recomendo, quem não viu o filme, acredito que quase todo mundo já viu o filme aqui. É um filme muito maravilhoso, muito lindo. Eu choro toda vez que vejo, porque é sensacional. E vale muito a pena conhecer a história dessas mulheres. A Karen Jones, nos anos 80, ela começou a estudar a questão de processamento de linguagem natural e trabalhar com sistemas de recuperação de informação. E aí, com a estrutura que ela criou, começou a se abrir o espaço para trabalhar com processamento de dados de uma forma um pouco mais estruturada, e isso abriu espaço para buscadores como o Google, Yahoo e todos os outros que a gente tem, e toda a parte de data science que acabou surgindo a partir dessa questão de arquiteturas de informação e organização de dados. Então, essa é também uma mulher maravilhosa que abriu espaço. E aí nós temos, obviamente, mulheres brasileiras. Aqui eu trouxe várias mulheres estrangeiras, mulheres assim que trabalharam dos anos 2000 para trás, que era uma época um pouco mais complexa, mas nós temos as nossas brasileiras e eu gostaria de destacar a professora Liane Taroco, que é uma pessoa que mora aqui em Porto Alegre. Eu não sei se todas são daqui de Porto Alegre ou região, enfim, mas ela é aqui do Rio Grande do Sul. Talvez a gente tenha pessoas de outros estados, né? Mas não é por bairrismo nem nada, mas é porque, de fato, ela é uma pessoa muito relevante para o fato da gente ter internet aqui no Brasil. Então, quando se começou a trabalhar com a Rede Nacional de Pesquisas, que foi a entrada, basicamente, da internet de banda larga, internet com uma abrangência maior aqui no Brasil, ela estava à frente de algumas ações. Ela foi presidente da RNP por anos, presidente do ponto de presença da URGS por anos, e hoje ela é coordenadora do programa que eu faço doutorado. Então, é quase um ícone, assim, ambulante lá nos nossos corredores. Ela ainda está nativa, dá para dizer que ela é workaholic, assim, ela não para de trabalhar, ela está com 80 e poucos aninhos já, e uma pessoa que realmente é super relevante, assim como essas outras mulheres maravilhosas aqui, que trabalharam muito antes dos anos 2000, né, para abrir vários espaços para a gente. Depois dos anos 2000, não que as coisas tenham ficado mais fáceis, porque a gente sabe que ainda não é fácil, mas começamos a ter muitas empresas baseadas no digital, né, muitas empresas digitais, Yahoo, Google, YouTube, a Oracle, e aí nós temos uma série de mulheres maravilhosas aqui também. Dá para destacar a Sheryl Sandberg, que trabalha muitos anos no Facebook, a Marissa Mayer, que já foi de Google, já foi de Yahoo, e a Ursula Burns, que é maravilhosa. Assistam entrevistas dela, é sensacional. Então, todas essas mulheres aqui, elas ainda estão na ativa e ainda vêm abrindo espaço, né, para um protagonismo feminino. Eu poderia citar muitas outras mulheres da nossa convivência aqui de Porto Alegre, lá da DB Server, mas eu acabei trazendo aqui algumas que são, assim, talvez pessoas que estão num momento de protagonismo muito alto, mas o que a gente espera é que cada vez mais a gente tenha slides e slides de mulheres para trazer aqui, tá? E a pergunta que fica agora, a gente tendo em vista... Opa, olha aqui, tá passando rápido. A gente tendo em vista essa questão de que nós temos tantos exemplos
né, de mulheres, desde lá de 1800 para cá, desde o início da história da TI para cá. Então, se são tantas referências, por que a gente ainda tem esse contexto onde é necessário a gente tentar demarcar o nosso espaço e ter que batalhar dia após dia para buscar o protagonismo que a gente merece? Então, quem vai falar um pouco desse contexto é a Julie. Vai nos trazer algumas questões. Até interrompendo, a gente colocou uma coluninha, né, no nosso Easy Retro, para reflexão, né? Quem quiser ir preenchendo ali, né, a coluninha das poucas referências, né, e o porquê, para a gente poder, de forma compartilhada, né, refletir sobre isso e gerar insights mesmo. Eu acho que isso é bem, bem bacana. Então, isso não precisa ter uma ordem, pode tendo um insight e ir compartilhando, enfim, né? E também não tem certo e errado. Exatamente. Então, gente, a gente fez uma pesquisa, assim, a gente trouxe alguns dados para discutir um pouco, né, o porquê que a gente ainda tem esse cenário tão, vamos dizer, discrepante, assim, né, de tudo que a gente ouviu da nossa história, do que a gente já fez realmente, assim, acho que dentro da área das nossas contribuições, né, o porquê a gente ainda tem que... A Gabriela está trazendo, a gente não consegue inserir cards. Acho que, de repente, então, se a gente não está conseguindo inserir cards ali nos comentários, aqui no chat. Eu acho que sim, eu acho que fica legal, né? Porque realmente eu não sei como fazer. Então, a gente pode colocar no chat, quem sabe fazer ao vivo. Mas então, a gente trazendo assim para vocês, a gente quis trazer um pouco também do que a gente encontrou de dados bem recentes para a gente discutir um pouco da nossa realidade dentro do mercado também, né? A gente sabe que a gente ainda vem numa batalha, né? Vamos colocar dessa forma bem grande ainda para a ocupação de espaços e para realmente conseguir chegar mais perto do que de uma igualdade ou de uma equidade, né? Acho que do que a gente busca, né? Então, a gente trouxe dados como dados da ONU Mulheres de 2018. A gente ainda representa, né, apenas 17% das programadoras do mundo, né? Então, a gente ainda tem 17%, uma parcela muito pequena, e é um dado a nível mundial, né? Então, é uma parcela muito pequena do todo. A gente ainda tem um espaço que ele é muito reduzido perto do espaço masculino. Mesmo com todas as referências históricas, mesmo com toda a nossa contribuição para a construção, né, do mundo da tecnologia, a gente, né, é uma parcela muito pequena dentro desse espaço. E, obviamente, isso dificulta muito que a nossa voz seja ouvida, né? A gente precisa ocupar mais esse espaço para que a nossa voz seja ouvida. A gente sabe que quando esse espaço tem uma voz massivamente masculina, as necessidades atendidas vão ser necessidades masculinas, porque a nossa voz não está ali. E não quer dizer que a gente é ocupada, não, muito pelo contrário, porque a gente não tem espaço de entrada muitas vezes nesse lugar. A gente quer estar lá, a gente quer ocupar este lugar, mas por vezes a gente sabe que o mercado ele se mostra com preferências, e daí a gente está colocando bem num lugar do quanto a gente sabe que por vezes tem um determinado machismo. A gente vê muitas empresas que têm uma linha de pensamento que não, desenvolvimento é coisa de homem, não, o homem é que vai conseguir fazer melhor, e se cria uma cultura que não é uma cultura realista, que não é uma cultura que reflete o que realmente acontece. Por senão a gente não tinha tantas referências históricas, né, da nossa presença feminina desde o início da construção da área de tecnologia e da representatividade que a gente tem para transformações tão grandes que a gente teve dentro da área. A gente trouxe alguns outros dados também, volta ali só um pouquinho, a gente trouxe alguns outros dados também realizados pela Revelo, que é uma empresa de recrutamento, mais voltados também a como a gente se posiciona, né? A gente, quando eu falo, a gente mulher se posiciona. Entre 2019 e 2017, eles fizeram 2 pesquisas, eles fizeram uma análise comparativa entre essas 2 pesquisas, né? Tem uma diferença entre a remuneração oferecida para homens e mulheres. Em 2017, essa diferença era de 22,4%, na diferença de remuneração oferecida.
Em 2019, essa diferença passou a 23,4%. Então, a gente teve um aumento de 1% ainda na diferença de remuneração oferecida. Obviamente, essa remuneração é superior para os homens, né? Então, até mesmo nas propostas de contratação, a remuneração masculina já começa a ser maior no momento de proposta de contratação. A gente tem também dados de referência a convite para mulheres em área de negócio. Teve um crescimento de 13% de 2019 para 2017. Isso é muito importante. Apesar de ser um crescimento pequeno, o que a gente gostaria que fosse, isso já é um dado muito importante, porque a gente já vê um avanço dentro da nossa representatividade. A gente sabe ainda que a área de negócios é uma área onde a gente tem um acesso um pouco mais fácil, justamente por essa cultura que se cria, né, da questão do relacional, que a mulher é melhor que relacional, o homem é melhor para programar, para desenvolver, mas mesmo assim são mais espaços que a gente está ocupando. Então é importante que a gente entenda também que é um espaço que a gente ocupa, que é uma voz que a gente ganha, né, para que a gente traga mais representatividade para esses lugares. E na área de desenvolvimento, a gente teve um aumento de 5% da representatividade feminina dentro do período. E as mulheres, por último ali, o último dado é que as mulheres têm uma pretensão salarial, em média, 22% abaixo dos homens em processos seletivos. E daí a gente vê um pouquinho conversando com aquele outro dado, né, das propostas salariais inferiores para mulheres e homens, né? Tem uma correlação aí. E também tem uma questão muito grande da síndrome do impostor, que a gente fala tanto, né, que é tão grande entre as mulheres. Gente, tá tudo muito interconectado e muito ligado. A gente, enquanto mulher, tem a tendência de ter 100% de certeza. E tem eventos, e eu já ouvi muito até mesmo em outros eventos mais voltados até para a área de pessoas, né, a gente acaba ouvindo muito, que nós mulheres, pra gente se candidatar a uma posição dentro de mercado, a gente tem que ocupar, a gente tem que conseguir completar, dar check com no mínimo 95% das características de uma vaga. Enquanto os homens, se eles dão um check com 60%, 50% a 60% das características de uma vaga, eles se candidatam para aquela posição, acreditando que eles vão conseguir cumprir quando forem contratados. Então é aquela coisa assim, ó, eu nem sei se dou conta, não sei, mas eu acho que dou, porque eu sou bom. Então, se eu sou bom, eu dou conta e me candidato. Só que isso, no dia a dia, isso representa muito, gente, porque eles ocupam mais espaços, eles vão para mais entrevistas, eles ganham mais oportunidade e eles vão ocupando esses espaços e a gente vai perdendo um pouco de força, um pouco de tração nesse sentido dentro do mercado. Então, até para a gente conseguir olhar, né? E daí digo isso muito para vocês que estão dentro desse mercado e que estão olhando posições. Não esperem vocês chegarem nos 95% de match com uma vaga. Olhem para essas vagas com um olhar um pouco mais carinhoso para vocês, no sentido de que, assim, olha, eu acho que eu tenho muito do que essa vaga pede. Não é muito, não é 95%, né, gente? Muito, tipo assim, eu tenho várias características que eu entendo que essa vaga pede. Então, se candidatem, testem, se experimentem, porque isso é muito importante para que vocês também entendam realmente o que é ou não daquela posição. Porque daí a Aline a gente vai ir um pouco com isso mais à frente, mas, gente, isso não tem como a gente saber só pelo no descritivo da vaga. Então, isso é muito importante para que a gente também consiga ter um outro olhar para quando a gente vai olhar posições do mercado e quando a gente vai se candidatar. Para que a gente saia desses 5%, né? Para que a gente possa também ocupar mais espaços. Principalmente para quem está aqui nos ouvindo hoje, está em início de carreira. Se testem, se experimentem. E o não a gente já tem. O não da oportunidade a gente já tem. A gente vai correr atrás do sim. E daí, gente, o sim está muito mais perto do que se a gente não se inscrever e não fizer nada, né? Pode passar, Aline, por favor. E daí a gente vai para como superar isso, né, gente? Pode passar? E daí a gente começa já a entrar um pouco no papo de carreira, né, gente? Para a gente falar em carreira, a gente fala em dois olhares, né? A gente tem sempre o olhar da carreira a nível da organização
E daí a gente vai trazer um pouquinho para vocês logo à frente do que as organizações têm falado, o que está acontecendo a nível de carreira, de forma mais geral, até para que vocês tenham um entendimento também sobre o que é isso. Mas a gente também tem a nossa parte com relação à carreira, né? O que a gente, enquanto profissional, pode fazer para se preparar e para ter um entendimento da nossa carreira. Porque carreira é da gente. Carreira não é da empresa, carreira não é do empregador, carreira é da gente pessoa física, é intransferível, é pessoal e intransferível. E é nossa responsabilidade que a gente cuide da nossa carreira. Porque só a gente pode traçar nossos objetivos e os nossos planos condizentes com o nosso propósito e o nosso desejo. Então é muito importante que vocês também consigam ver isso dentro da jornada de vocês. E a gente trouxe algumas questões que são bem importantes que a gente consiga conversar e discutir para vocês que estão nesse momento, né? Um ponto legal para a gente conversar é sobre a definição de objetivos. Gente, é muito importante definir objetivos. Eles vão auxiliar para que a gente tome decisões mais acertadas e para que a gente consiga chegar nesse lugar, né? É aquela frase da Alice. Eu não sei exatamente a frase do filme, né, gente? Mas é aquela frase, né? Para quem não tem caminho certo, para quem não tem lugar certo, qualquer caminho serve, algo nesse sentido. Mas é mais ou menos isso, gente. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não tem um objetivo, a gente vai pegando atalhos, a gente vai pegando um caminho aqui, uma curvinha ali à esquerda, uma esquina à direita, e quando vê, a gente chegou num lugar que não está muito com a nossa cara, que a gente não se enxerga naquela empresa, a gente não se enxerga naquele cargo, e daí é sem sentido, né? E vira uma angústia na nossa vida. Então é bem importante que a gente consiga traçar esses objetivos. Mas daí tem o contraponto, né? Mesmo traçando objetivos, é importante que a gente esteja aberto às possibilidades que vão surgir ao longo do caminho. Não quer dizer que a gente vai pivotar, tipo, a gente vai a todo momento dizer assim, não, agora esse é o meu objetivo, amanhã surge uma oportunidade que é o oposto, eu vou mudar. Não é isso. Mas é saber que a gente vive num mundo que é o famigerado VUCA que vocês tanto ouvem falar por aí, né? Que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente vive num mundo que a gente está em constante mudança. Ninguém planejava uma pandemia no meio desse ano. Ninguém planejava ficar, né, mais de 7 meses trancados dentro de casa. Mas, mesmo dentro desse contexto, a gente teve outras oportunidades que se abriram. Falando a nível de mercado de trabalho, várias empresas abriram oportunidade de trabalho remoto. A gente teve várias empresas que começaram a olhar profissionais para trabalho remoto, então isso também foi uma oportunidade. Então, é a gente saber fazer essas adaptações ao longo do caminho, mas sempre tendo objetivo, sempre sabendo qual é o nosso propósito, né? E sabendo flexibilizar dentro da medida do possível e daquilo que é confortável para a gente enquanto profissional. Volta ali para mim. As oportunidades, elas vão surgir ao longo da jornada e é importante que a gente possa replanejar e redirecionar, que é um pouquinho do que eu já tinha falado para vocês, né? A gente ter essa medida de conseguir olhar para isso conforme vão chegando as oportunidades e o contexto vai mudando. A nossa construção de carreira é feita a partir da nossa trajetória. E daí, gente, é um ponto que é bem legal de trazer, que é todas as vivências que a gente tem, elas são importantes para a nossa formação. Não importa se tu começou na área de TI, se tu é de uma outra área e tá vindo para TI agora, isso é o que te forma, isso é o profissional que tu é. Então, não fiquem com medo, porque eu vim de uma outra área, agora eu tô indo para TI, tô aprendendo. Que bom, tu vai trazer uma bagagem que nenhuma outra pessoa vai ter. Eu era do comercial e vim para TI. Cara, tu vai ter uma comunicação que pouquíssimas pessoas dentro da TI vão ter. Tu vai conseguir te comunicar com o teu cliente de uma forma que poucas pessoas vão conseguir. Eu era psicóloga e tô vindo para TI. Tu vai ter um olhar empático que outras pessoas não têm. Tu vai conseguir entender a necessidade de outra pessoa de uma forma que muito dificilmente o teu colega vai conseguir. Então, entendam que o que a gente viveu é o que nos forma, é a nossa experiência. E eu trouxe exemplos profissionais, mas isso é para além do profissional, isso é de vida. O que eu faço, as coisas que eu gosto, a comunidade com a qual eu me envolvo, o quanto vocês estarem aqui hoje fortalecem vocês no ambiente de trabalho, né? Então, isso faz parte da nossa vivência. E valorizem isso enquanto profissional. Isso faz muita diferença
na nossa formação e para quem a gente é. E daí uma pesquisa também, né, gente? Uma pesquisa da McKinsey aponta que até 2030, entre 30% e 40% dos trabalhadores de cidades desenvolvidas vão mudar sua ocupação ou suas habilidades. Gente, a gente vive um mundo onde a gente não vai ter a mesma profissão para o resto da vida. Isso já caiu por terra. A gente não vai nascer desenvolvedor, vou morrer desenvolvedor. Nasci analista de carreira e remuneração, vou morrer analista de carreira e remuneração. Isso ficou no passado, já bem distante da nossa realidade. Então, a gente precisa se reinventar todos os dias. A gente precisa entender qual é o nosso próximo anseio, o que está mudando, o que está pedindo, e a partir disso, conseguir reinventar a nossa história, mas sempre respeitando a nossa jornada, né? Pode passar para mim, por favor. E eu trouxe também os modelos de carreira para conseguir conversar com vocês. Algo daí da minha vivência até de conversa é que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas com relação a modelo de carreira, plano de carreira. E eu trouxe para conversar para que vocês aprendam a identificar isso. Dentro do mercado, cada empresa vai gerir carreira de uma forma. E por que eu trouxe antes? É muito importante que a gente saiba fazer a gestão da nossa própria carreira. Mas é legal que a gente saiba identificar modelos de gestão de carreira para entender como usar isso a nosso favor. Se vocês entrarem numa empresa e identificarem um modelo de gestão de carreira dentro dessa organização, como vocês utilizam isso a favor de vocês, né? Para o seu crescimento dentro daquele lugar. Então, eu trouxe para discutir os modelos mais utilizados dentro do mercado, de forma geral, e vou explicar mais ou menos para vocês como eles funcionam e quais que estão mais em uso, né? O primeiro deles é o modelo de carreira em X. Ele é mais tradicional e tem mais previsibilidade. Esse modelo de carreira, gente, ele já não é mais tão utilizado nas empresas e, olha, bem difícil em empresas de tecnologia, tá? Justamente porque ele necessita de previsibilidade. E é uma coisa que a gente não tem em empresa de tecnologia, né? Se tem algo que a gente não tem, é previsibilidade. Então, por isso que ele acaba não sendo tão usual às nossas necessidades enquanto empresa, né? Mas ele inicia sempre com uma base operacional. E daí, uma pessoa de desenvolvimento, uma pessoa desenvolvedora, né? Ou uma pessoa, enfim, se a gente for pegar de outros ramos, vai ter outras nomenclaturas aí. Ele tem crescimento em steps sequenciais. Então, o próximo passo é virar analista. E daí tem um ponto bem importante que ele é fechado esse escopo. Tu vira de desenvolvedor para analista. Ele é uma escadinha fechada. É o famigerado rate de crescimento que todo mundo fala. Eu saio disso, vou para aquilo outro, vou para aquilo outro. Então, ele é um desenho bem definido. Ele segue uma sequência fixa de crescimento, não considerando as particularidades da fotografia do momento. Então, é muito difícil que ele considere uma pessoa assim, eu sou um desenvolvedor, mas eu estou pronto para assumir um time, porque eu já ocupo uma posição de referência. É muito difícil que tu consiga fazer esse movimento. Porque ele não considera isso e ele não considera, por exemplo, uma situação, vamos pegar o exemplo da pandemia hoje que a gente viveu, ele não considera essa situação para fazer esses movimentos internos dentro da organização. Ele avalia só aquela escada modelada que ele tem internamente para fazer qualquer movimento interno. E a tendência é que não atenda às necessidades das pessoas justamente por não respeitar as particularidades, tá? Pode passar. A gente tem o crescimento de carreira da em Y, né? O modelo de carreira em Y. Ele é mais fluido e ele tem 2 eixos de carreira, né? A carreira também parte de uma base mais operacional, uma base de desenvolvimento, por exemplo, mas ele abre para desenvolvimento de carreira em 2 vertentes principais, uma vertente de gestão e uma vertente técnica. Nesse modelo, a gente vê mais possibilidades de linhas de carreiras técnicas, justamente por ele se abrir nessas 2 vertentes. Então, a pessoa tem escolha nesse modelo. Aqui eu consigo fluir
Eu me identifico mais com questões técnicas, e daí vem muito daqueles objetivos iniciais que a gente falou, né, no slide anterior. Eu sou uma pessoa que eu sou desenvolvedor, tô nesse momento aí de decidir o que eu quero fazer, né? Mas eu não gosto de gestão de pessoas, cara, só de pensar que eu vou ter que fazer acompanhamento, vou ter que fazer o one-on-one, vou ter que conferir se a pessoa tá fazendo a atividade dela, já me dá um nervoso, mas eu amo fazer código, eu amo conferir linha de código, aquilo ali, cara, o que me dá prazer é pesquisar a ferramenta. Cara, tu é uma pessoa da vertente técnica. É isso aí, não tá errado, e é isso que a gente sempre traz. Não tem certo ou errado. Para te crescer, tu não tem que ser gestão. Tu não tem que estar em gestão de pessoas. Tu não tem que estar gerindo alguém, uma pessoa. Não. Tu pode ter muito crescimento sendo alguém técnico. E alguém técnico foda, entendeu? Tu pode ter muito crescimento fazendo isso muito bem. Só que a questão é, a gente tem que saber se é isso que a gente gosta ou não. E daí vem muito daquilo que eu falei anteriormente. Para isso, a gente precisa definir objetivos. Se eu não sei o que eu quero fazer, né? Se eu não sei se eu gosto da linha técnica, se eu não sei se eu gosto da linha de gestão, o que me oferecerem eu vou topar, porque eu não sei. Alguém vai ter que chegar e me dizer o que eu quero ser. E isso é muito perigoso, porque tu tá dando o poder da decisão da tua carreira para outra pessoa, para um terceiro que não te conhece, não sabe dos teus anseios, não sabe daquilo que te faz feliz, daquilo que te gera alegria. E nisso a gente tem uma grande probabilidade de frustração futura. Porque muito provavelmente a gente vai chegar naquele ambiente e a proposta não vai ser igual a que a pessoa tinha me feito. Eu vou chegar e vou ver uma atividade que vai ter que fazer aquele one-on-one uma hora falando com a pessoa. Eu vou ter que cobrar do ponto da pessoa. É sério que eu vou ter que ir lá chamar fulano para falar do ponto dele? E sim, essa atividade de um gestor, mas eu só queria ver aqui o código, deixa eu ver o projeto. E daí tu é aquele gestor que não dá atenção para a equipe, mas tá vendo o código. Então, sabe? Por isso que é tão importante a gente saber as escolhas que a gente faz. Mas aí se abre mais possibilidades, né, gente? Vertente de carreira. É um espaço de criação de referências técnicas e multiplicação de conhecimento. Justamente por a gente ter vertentes, a gente consegue abrir espaço para que as pessoas conversem mais e para que nessas duas vertentes se criem mais trocas. E também um espaço maior de desenvolvimento interno de pessoas. Pode passar. E o último é a carreira em W. Ela tem uma vertente técnica, uma vertente de gestão e uma vertente de gestão de projetos, né? Daí a gente tem um lugar, né, que ela parte também de um operacional, mas é que a gente já chega no lugar das divisões, né? Justamente naquele mesmo ponto que eu tinha falado para vocês. A gente vai ter partindo de uma linha mais técnica, eu vou ser o cara da referência técnica que vai lá, vai ajudar os outros a rampar os outros tecnicamente, alguém que vai cuidar da gestão de pessoas e alguém que vai olhar a gestão de projeto, que vai conferir resultado, que vai conferir as melhores práticas de projeto. A gente abre uma outra linha mais voltada a negócio, né? Que é aquela pessoa que está entre o técnico e o negócio, né? Para quem gosta muito de ficar entre esses dois mundos. Então, a gente tem aí, né, responsabilidades compartilhadas no projeto, onde todos devem contribuir em níveis diferentes, porque dentro dessa carreira, não é que as pessoas não vão mais se falar, gente, não, eu cuido aqui do negócio, tu cuida da pessoa e eu cuido do técnico e ninguém mais se fala. Cada um fecha na sua casinha que ninguém fala. Não é esse o ponto. Mas é que tu consegue criar responsabilidades diferentes, dar mais visibilidade para as pessoas do que elas são responsáveis, mas ao mesmo tempo tu cria um ambiente de compartilhamento. E daí a gente entra para um lugar muito complexo, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia é complexo, mas isso abre mais possibilidades, tá? Tem a possibilidade de ocupar um papel diferente a depender do contexto. E possibilita diferentes vivências profissionais. Justamente por termos vertentes diferentes, é possível que num momento de um lugar, de um projeto, eu ocupe uma posição mais voltada ao negócio. Então, hoje eu estou aqui neste projeto ocupando uma posição que eu sou uma referência de PO para esse projeto. Eu estou ocupando um papel mais próximo de uma figura de um PO,
porque se faz necessário, mas num outro projeto, numa outra oportunidade, eu vou voltar para uma linha mais técnica. Eu vou voltar para algo que eu me sinto mais confortável, que eu me aproximo mais. Então, cria oportunidade das pessoas se experimentarem em papéis diferentes e terem vivências diferentes. E isso é bom para a empresa, porque tu cria profissionais mais robustos, né? Tu cria profissionais que têm uma jornada, uma carreira maior, mas isso é bom para a pessoa. E daí, gente, a gente volta naquele lugar. Carreira da pessoa e carreira não é da empresa. Se tu adquire experiência, tu leva para onde tu for. Não fica na empresa. E daí, né, me dói muito falar isso, porque falo de carreira em uma empresa, mas quem passou pela DB com a gente, levou tudo que aprendeu lá, não ficou com a gente. O que ficou com a gente foi o projeto que a pessoa desenvolveu. Foi a linha de código que a gente também não ficou com a gente, porque a gente mandou para o cliente. Então, na verdade, não ficou com a gente. Mas o que fica com a gente é o que a pessoa desenvolveu. Aquilo que ela aprendeu, ela leva com ela. Então, aprendam, vão para os lugares e aprendam, suguem as oportunidades de conhecimento. Se derem a oportunidade de ocupar um papel, mesmo que temporário, mesmo que te experimenta nesse lugar, que se experimentem, porque a oportunidade está sendo dada. Então, isso que essa carreira nos possibilita. E carreira com mais possibilidades e desafios vinculado ao contexto de projeto. Terminei. Então, assim, tecnologia da informação, competitiva, constante, em mudança e inovação, né? Esse é o contexto da TI, né? A gente está tudo sempre mudando, tudo muda muito rápido, a tecnologia muda e muda a linguagem, e muda a ferramenta, e tudo muda, e é uma loucura. E a gente vem para um lugar importante. O que é um profissional? Um profissional, gente, ele não é só o que tu sabe tecnicamente. Isso a gente fala muito quando a gente faz conversa de carreira. Tu não é só o que tu sabe tecnicamente. Tu é uma composição. Tu é também as tuas competências humanas. Tu é o saber mais o ser. Tu pode ser uma pessoa maravilhosa tecnicamente, mas tu precisa ser uma pessoa bom também em competências humanas para ser um bom profissional. Porque profissional é o combo dessas duas coisas, tá? E para isso, a gente fala também do que é, né, o profissional que o mercado está buscando, né? O profissional que o mercado tem mais buscado hoje é o T-shape. O que é um T-shape? Quando a gente fala, né? Bonito, um termo bonito em inglês. Mas é nada mais, nada menos do que um profissional que, ao mesmo tempo, ele tem uma abrangência generalista, mas ele é um especialista. E daí, Tade, ele falou em generalista, mas tu é também especialista. E que loucura é essa? A loucura é, gente. Sim, a gente tem que saber um pouco de tudo. Tu não pode estar alienado ao que está acontecendo dentro do mercado. Se tu é uma pessoa desenvolvedora, tu tem que saber as linguagens que o mercado mais utiliza. Ah, eu sei que o que está utilizando é isso, o que está utilizando é aquilo, eu tenho conhecimento. E daí tem uma diferença muito importante. Eu não sou especialista, eu tenho conhecimento. Ter conhecimento eu conheço, sei, já vi em alguns momentos, né? Eu tenho conhecimento. Fiz um curso, fiz uma leitura, eu vi um meetup. Então, eu tenho conhecimento sobre algo. Mas eu tenho que ser especialista em algo. Eu tenho a minha especialidade. Eu sou especialista em Java. Eu sou especialista em .NET. Eu sou especialista em Flutter. Eu sou especialista, enfim. Aí, coloquem aqui as linguagens. Né? Eu sou especialista neste assunto. Por quê? Porque é importante que a gente domine algo. Porque daí vem uma frase minha, né? Gente, quem sabe tudo não sabe nada. Se eu sei tudo, tudo é muita coisa. E tudo na TI, então, é uma infinidade, é uma loucura, é uma coisa de maluco. Se eu sei todas as ferramentas, eu não sei usar, me desculpa, mas infelizmente tu não sabe usar nenhuma. Porque tu não teve tempo de te aprofundar. Então, vocês podem conhecer, eu sei que quem é da TI tem muito uma ânsia de conhecer, uma ânsia de aprender, uma ânsia de ver. Mas invistam também um tempo em algo que vocês gostam e que vocês tenham uma proximidade. E a gente sabe que na TI também tem vezes que a gente é especialista em mais de uma coisa e não tem problema. Mas tenham em mente que isso é importante. E daí tem pontos importantes, né, sobre esse profissional T-shape. A gente vive um momento, gente, que tem que aprender a aprender e a reaprender. A coisa muda o dia todo dia, mais de uma vez por dia, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, a gente tem que aprender a aprender
porque tem vezes que a gente não aprendeu a aprender, né? A gente precisa saber como buscar novos conhecimentos, novos lugares, novas ferramentas, e saber que tem vezes que a gente vai ter que desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu para aprender do jeito certo. Daí a gente pode colocar na vida, né? Várias coisas que a gente está tendo que desaprender para aprender do jeito certo enquanto sociedade neste momento. Lifelong learning, que a gente não estuda mais só na faculdade e na pós-graduação e beijo, tchau, gente, terminei. Não, é uma vida toda aprendendo, uma vida toda estudando. A gente passa por uma constante atualização de conteúdo, uma constante atualização de material, justamente porque tem uma teoria, gente, o conhecimento do mundo se renova a cada 5 anos. E daí esse tempo vai diminuir, com certeza, tá? Mas até onde eu sabia que o conhecimento do mundo se renova a cada 5 anos. Então, se a gente não continuar o tempo todo buscando aprender coisas novas, a gente vai ficar obsoleto em muito pouco tempo. Invista no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Por mais que vocês sejam pessoas desenvolvedoras, é importante que a gente invista em questões de soft skill, porque vocês vão trabalhar com pessoas, vocês desenvolvem software para pessoas. Eu gosto muito, gente, da frase que tecnologia é o meio e não o fim. A gente não produz código porque código é legal. A gente produz código porque ele tem uma finalidade, ou é para melhorar a vida de uma pessoa, ou é para produzir algum efeito positivo para alguém que vai utilizar aquilo que estamos produzindo. Então, o mundo é feito de pessoas. Então, entendam que isso é importante, né? Essas soft skills, como a gente se comunica, como a gente tem, se a gente tem um olhar empático ou não, isso é muito importante para o nosso relacionamento com o nosso meio e com as pessoas para qual a gente trabalha. E segundo uma pesquisa do Fórum Econômico, daqui a 5 anos, 35% das habilidades que serão consideradas essenciais irão mudar. Então, gente, tudo vai mudar, né? Em pouco tempo. E daí eu vou passar a palavra para a Aline. Beleza. Qual que é a ideia, né, gurias? Trazer um pouquinho da prática a partir daí, né, dessa visão de carreiras, enfim, né? E pensar, tá, e agora, né? Aprendi um pouquinho sobre as modalidades de carreira, elas não têm certo e errado, né? A gente pode se identificar com a carreira X, a carreira Y ou a W, e tá tudo certo, né? Então, eu acho que essa é a premissa básica de carreira, assim. Se eu quiser entrar numa empresa e me aposentar nela, tá tudo certo. Se eu quiser mudar de carreira, né, de 2 em 2 meses, tá tudo certo. E me redescobrir, me reinventar, tá tudo ok. Eu acho que a questão, a palavra do momento é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele gera o que o mercado tem falado, né? Que é a autogestão de carreira. O que é isso, né? A gente conseguir conhecer as nossas hard skills e as nossas soft skills, mas eu diria ainda mais as nossas soft skills, os nossos... No que a gente é boa, sabe? Pare e dá uma pensada, assim, uma avaliada. Escreve, sabe? Te olha no espelho e reafirma isso, sabe? Porque nós, mulheres, a gente tem essa dificuldade muito, muito forte, né? Falaram já as gurias, a questão, né, das candidaturas, das posições, a gente vê muito isso, né? A gente vê muito, eu recebo muitas mensagens de meninas dizendo, mas eu não tenho todos os requisitos para vaga, né? Ainda essa semana aconteceu isso, eu digo, tá, mas ainda assim tu não quer bater mesmo um papo comigo? Poxa, né? Eu tô te buscando no LinkedIn, sabe? Conversa comigo pra gente ver se realmente tu não tem, né? Todas essas capacidades que precisa para vaga, enfim, né? Então, se olhar, se conhecer e autogerir sua carreira, independente do que a empresa que a gente tá, ela demanda. Entendam que tem um mercado fora, né, daquele quadrado que a gente enxerga todos os dias, mesmo que esse quadrado ele seja maravilhoso. Pode ser que exista um outro quadrado ainda mais maravilhoso e ainda mais sinérgico com aquilo que a gente curte, assim, né?
O mercado também tem falado muito sobre a questão dos papéis vinculados ao desafio, né? A gente tem um desafio, né, proposto para resolver, e aí dentro de um modelo de multidisciplinariedade, a gente vai assumir um papel para dar conta daquele desafio e a gente se motiva por isso, né? Então, cada vez mais nas entrevistas eu escuto, né? Tá, mas o que está te motivando nesse momento? Não, é o desafio. É realmente isso que tu está me propondo, né? Que me brilha os olhos e tal, e eu quero construir isso aqui, enfim, né? O processo de aprendizado, nesse caso, é essencial, né? A gente tem que estar sempre aberta a olhar para aquelas coisas, né, que a gente não é tão forte e poder estar aberta a aprender. E aí, como que a gente faz isso, né? Se descobrindo enquanto, né, melhor forma de aprendizado. Daqui a pouco eu sou uma pessoa mais empírica, daqui a pouco eu sou uma pessoa que aprendo muito mais colocando em prática, daqui a pouco eu sou uma pessoa que aprendo muito mais lendo ou sentando e fazendo um pair programming com uma pessoa, né, com uma colega minha. Então, se fortaleçam nesses grupos, inclusive, e com pessoas seguras para poderem aprender e trocar conhecimento. Acho que isso é muito legal, né? Outra questão, né, do mercado, assim, né? As flexibilidades de carreira, né, dentro de uma mesma organização, né? A gente tem, dentro de uma mesma organização, por vezes, necessidades distintas que fazem que tu flexibilize aquele olhar que tu tinha, não, olha, eu tenho a preferência pela linguagem Java, e aí eu vou ser Java a minha vida inteira, né? Mas eu tô te oferecendo aqui uma mentoria para tu virar uma pessoa, né, referência em arquitetura de software, só que tu vai ter que rampar para .NET. Bora! Tipo, aceitem esse desafio, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bacana, assim, se experimentem e não tenham medo. Eu acho que o medo trava muito a gente, né? E depois que fez, aí sim diz, não curti, não é legal, não é para mim, sabe? Mas o não antes da tentativa, eu acho que às vezes barra tanto a gente, sabe? Eu acho que eu trago um olhar um pouco mais filosófico da coisa, assim, né? Mais da gente conseguir se olhar e não se limitar a partir dos nossos medos e a partir dos nossos até mesmo tabus, né? E daquelas coisas que a gente aprendeu lá atrás e que a gente carrega com a gente, né? Que são as nossas crenças, né? E as nossas crenças podem ter tanto a ver com as questões das nossas soft skills quanto das nossas hard skills. Olha, eu comecei a minha carreira, né? Entrei na faculdade para ser uma pessoa, né? Desenvolvedora, mas eu me encantei no meio do curso, né, com a parte de análise de negócios. Não, mas eu vou ser uma pessoa desenvolvedora, porque, né, eu entrei para isso, né, que se permita mudar. Acho que isso é muito importante, né. Hoje, no contexto que a gente tem nas organizações, né, que a gente fala muito da questão de squads, enfim, né, a gente tem uma ligação com gestões situacionais. Essas gestões situacionais, puxar frentes, lideranças que são espontâneas, elas também são muito fortes para construir uma bagagem para quem, por exemplo, quer assumir uma gestão formal, né? E eu acho que isso é muito legal, assim, poder valorizar e poder se experimentar nisso e construir essa bagagem, né? E o reconhecimento, hoje a gente percebe, né? Que ele não está sendo só visto pelo meio financeiro. Anos atrás, né, se a gente fosse fazer essa fala 20 anos atrás e fosse fazer uma pesquisa, o que te brilha os olhos? Ganhar mais, né? E hoje não. A gente fala muito da questão cultural, da questão de propósito, da questão, né, de o quanto aquela empresa tem valores que tem a ver com os meus valores, né? Observar isso e se respeitar, sobretudo, é uma coisa muito importante, né? Dentro da TI, a gente tem um horror de possibilidades, né? A gente tem falado hoje do profissional, da profissional, né? Antes a gente falava da profissional full stack, né? Conhece back-end e front-end, nossa, né? Hoje a gente tem falado da profissional full cycle, né? Conhece, para além disso, ainda ferramentas de infraestrutura, né? Conhecer e agregar cada vez mais conhecimento
conhecimento é muito legal, mas ter aquele pezinho, né, no especialista como a Julie trouxe, também é algo bem importante. Valorizar isso também é legal, mas mais que isso, saber conectar todas essas experiências, sabe? Entender onde elas encaixam e onde elas podem ser melhores utilizadas. Quer ver uma experiência legal? Hoje de manhã eu estava conversando com uma menina, a gente tem um programa em parceria com o Centro de Inovação da PUC, que forma pessoas estagiárias, né? E aí, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu perguntei para ela se ela queria continuar seguindo como estagiária, como uma pessoa estagiária, ou se ela toparia um efetivo, né? Porque eu notei um super potencial nela, enfim, né? Ela disse, eu não sei se eu me sinto segura para ser uma pessoa efetiva nesse momento, né? E a gente foi indo porque, assim, enfim, e é justamente a falta de segurança, né, que a gente não consegue se olhar, se observar como alguém incrível e alguém com potencial, sabe? E a segunda coisa que me chamou bastante a atenção em relação a ela, assim, foi a abertura para diferentes conhecimentos, sabe? Ela disse, olha, hoje eu estou, né, estudando um pouquinho mais de back-end, mas nada me impede de conhecer o front-end, conectar essas coisas. E aí ela me perguntou, mas eu vim da área financeira, tu acha que eu devo colocar isso no meu currículo? E a vaga para a qual eu estava entrevistando ela era justamente para uma fintech. E aí eu disse, mas é óbvio, tipo, essa informação para mim é ultra relevante nesse bate-papo que a gente está tendo, né? Então, poder colocar todas essas coisas na nossa bagagem, construir a nossa mochila e levar ela com a gente e valorizar, isso é muito legal, assim. Então, essas muitas possibilidades, a gente conseguir olhar para a gente e ter essa autogestão da nossa carreira através, né, de um processo de aprendizado e conhecer, pesquisar o que o mercado está oferecendo é bem importante. Então, coloquei ali a lista, né, de várias possibilidades, enfim, né, não vou listar, mas tem muitas outras ali, né, que a gente sabe que tem ligação, enfim. E uma questão, assim, né, para galera, né, que está iniciando na TI, porque eu sei que tem um público, né, que participa dos meetups, né, que olhou para o mercado de TI com mais carinho agora, né? Então, a gente tem boas notícias, né? Ele é um mercado super promissor, né? A gente tem dados, então, né, bem fortes que esse mercado ele vai crescer cada vez mais, e isso é muito incrível e muito importante a gente saber. Então, vai ter espaço para a gente se desenvolver, né? Porque a gente tem hoje a valorização da informação como parte do negócio. Então, onde é que a gente vai colocar essa informação, né? De que forma a gente vai gerir essa informação, né? E os meios tecnológicos, eles trazem muitas essas possibilidades, né? Então, em função disso, acaba sendo um mercado muito promissor, né? Então, não tem uma empresa que não tenha um sistema de gestão de alguma coisa, né? Não tem uma empresa que não precise de alguém ou que precise, né, de apoio de uma consultoria de tecnologia para desenvolver algo ou para dar conta de algo, enfim, né? É uma área extremamente abrangente, que é o tema que a gente estava falando antes, né? Enfim, envolve muita coisa. Tem vaga para tudo quanto é tipo de perfil, então isso é muito legal. Tipo, eu sou mais introspectiva, enfim, tudo certo. Eu tenho um perfil mais comunicativo, tudo certo. Eu gosto mais de lógica, eu gosto mais de interação social, eu gosto mais da parte visual. Então, por isso o autoconhecimento ele é tão importante nesse sentido também, né? E aí eu compilei algumas dicas, assim, né? Para quem está começando e para quem também quer pivotar, né? Eu conheço algumas pessoas que estão participando do Meetup, conheço algumas pessoas que estão pivotando, estão com esse desejo, conheço pessoas que já fizeram esse movimento, que foi um movimento, às vezes, árduo, sofrido, mas muito bonito, né? De ver e que eu admiro muito, assim.
E a gente poder valorizar isso é muito legal. E pensar assim, ó, poxa, se outra pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? Então, isso é bem legal e bem importante, assim, né? Primeiro, assim, né? Dá um Google. O que as empresas estão buscando hoje, né? Procura lá. Que número de vagas que a gente tem nas empresas que eu gostaria de trabalhar, né? Eu tenho algumas empresas referência lá, né? Eu tenho a ADB como uma empresa referência, aí eu tenho a Ilegra como uma empresa referência, aí eu tô catando aqui da galera que escreveu Acreditas como uma empresa referência. O que tem de vagas nessas empresas, enfim, né? E o que me agrada? Vamos fazer um cruzamento disso, né? E essas empresas, elas têm os valores que eu cultuo, eu vou gostar de estar lá? Eu vou passar mais tempo do meu dia envolvido com as minhas atividades profissionais do que com a minha família, do que com os meus amigos, do que fazendo as coisas que eu realmente gosto. Então, por isso é tão importante a gente ter uma boa escolha. Eu brinco que escolher carreira é mais importante que escolher casamento, né? Então, vamos cuidar da carreira com carinho, né? E a gente consegue fazer uma autogestão legal aí, né? Então, essa questão, né, do que eu gosto de fazer, o autoconhecimento, né? Algo que a gente tem percebido muito, e que muita gente tem deixado, né, de evoluir dentro das suas carreiras é por causa dos idiomas, né? Cada vez mais a questão do idioma tá pegando, né? Então, cada vez mais a gente recebe requisitos de posições, né? Eu que sou da área de atração e trabalho direto com isso, e que no decorrer tu vai ter que falar com um indiano, tu vai ter que falar, né, com um chileno, tu vai ter que falar, e aí bora lá, né, bora vencer esse medo, e, né, as hard skills a gente consegue aprender, né, e aí esse é um recado da Aline para a Aline mesma, né, na verdade, né, eu tô tentando fazer o meu plano do paralelo do inglês tá aí, há um tempão, então eu acho que esse recado ele pode ser de mim para mim mesma e de mim para vocês, né? Cursos e certificações, bem bacana. Hoje a gente tem várias plataformas online, a gente tem bastante gente disposto a ensinar, enfim. E uma coisa que eu acho muito legal é a gente poder se inspirar em pessoas, sabe? Eu sou, não sei, eu sou bastante interativa. Então, eu olho o LinkedIn de uma pessoa que eu admiro e acho foda, e aí eu vou catar para ver o que a pessoa já fez, por onde ela já passou, que cursos, que certificações ela fez, e se duvidar, eu ainda chamo ela para pedir dica de carreira, sabe? Tá, vem cá, como é que tu chegou até aí, sabe? Tipo, eu quero ser tu quando eu crescer. Tu me ajuda, sabe? Então, e muitas vezes essa parceria, principalmente entre mulheres, assim, isso é muito fluido, é muito legal, assim, a gente vê muita gente querendo, né, mentorar, porque mentorando a gente também aprende muito, né, enfim. E realmente, né, a carreira ela não acorda num belo dia dizendo que não te ama mais. Isso é um fato, né? Então, se tem algo que a gente tem que estar ciente primeiro, né? A gente precisa estar aonde a gente gosta, com os propósitos alinhados, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que acreditar no nosso potencial e se auto-amar e dar importância, né? Para a nossa carreira, não que nosso relacionamento ele não seja importante também, né? Não me entendam mal, não quis dizer isso, né? Senão daqui a pouco, né? Vou destruir lares aí, não é a ideia, né? Mas a gente poder olhar com carinho para as coisas que são nossas, né? Que são só nossas e que são do nosso domínio e que a gente tem propriedade total de escolha. Isso é fundamental, né? E encerro dizendo também para que, em paralelo ao olhar com carinho para a carreira, olhar também com carinho para a qualidade de vida,
dá para fazer as duas coisas, tá? A gente não precisa só trabalhar, né, e não viver. A gente pode viver e trabalhar. Pode passar, Aline. Eu fiquei com a missão de falar um pouquinho mais sobre a firma. Algumas pessoas já conhecem a DB. Uma coisa muito legal que eu curto sobre a DB, né, é que hoje a gente tem em cargos de gestão mais de 60% de mulheres. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito legal de trazer, assim, é um orgulho para a gente. Inclusive, o próprio diretor, ele traz isso em reuniões recorrentes com a gente, enfim, nos incentiva bastante nesse sentido. A DB é uma empresa, né? DB vem de database, então, né? Pensem lá, né? Uma jovem senhora empresa de quase 28 anos, né? E que foi se redesenhando, né? E o DB virou Design and Build, porque combina muito mais com a gente, né? Coisas bem importantes, assim, né? Que a gente tem em relação à empresa, né? O nosso viés de centralidade nas pessoas é bastante forte. Então, a gente valoriza muito a questão da diversidade, da inclusão, a gente faz acontecer. Inclusive, a gente teve um programa de incubação, então, só para meninas, né? Isso foi bem legal, bem significativo. A gente apoia e curte muito estar nesses eventos. Então, estamos sempre aí, convidem sempre a gente está, né, sempre disponível para trocar uma ideia. A gente tem uma parte de inovação muito forte, e aí, inclusive, a minha xará, Aline, né, ela está inserida nesse contexto muito, muito fortemente, fazendo muitas coisas legais acontecerem, e a inovação é um dos nossos valores, da gente estar sempre podendo se movimentar, enfim, né? A gente tem uma construção em conjunto, que é o Marco Ético, que foi lançado em outubro de 2018, é algo que nos orgulha bastante, e ele também ele foi validado, então, pela diretoria, né, pela alta gestão. Se vocês puderem, então, deem uma olhadinha nele. É quase como um manual das coisas que a gente gostaria que acontecessem dentro da empresa, e ele fala muito sobre respeito e empatia. Então, se vocês acharem bacana, né, o fantástico mundo da DB Server, próximo slide, Aline, por favor. Nós temos vagas. Capaz que uma pessoa que trabalha na área de atração não vai terminar dizendo, né, que temos vagas. Então, como é que a gente pode saber dessas posições, enfim, né? A gente tem, inclusive, uma plataforma, né, que se chama Kenobi, mas vocês encontram o Kenobi através do Trabalho Conosco, da DB. E o nosso time de pessoas, ele tá sempre super afim de bater um papo sobre carreira. Então, já aconteceu do evento anterior de eu conversar e trocar ideias e dar alguns direcionamentos sobre carreiras de meninas que participaram do evento, e foi muito legal. Então, realmente nos procurem, assim, porque a gente super curte isso, assim, né? E a gente gostava também de conseguir fazer as visitas, né, presenciais na DB, mas agora, né, por questões de segurança, todo mundo trabalhando de casa, enfim, né? Mas nos procurem para falar sobre carreira, a gente curte muito isso, né? E, sobretudo, se vocês acham que tem alguns dos requisitos das posições, por favor, se candidatem. Coragem, eu acho que não tenham medo, porque às vezes o gestor lá da ponta do nosso cliente, ele está nos pedindo uma super heroína e não vai rolar. E a gente está sinalizando, ó, a gente até pode divulgar, mas não vai rolar. Então, por isso que é tão importante, né, a gente poder fazer esse incentivo, né, de poderem se de poderem aplicar para essas posições, né? Mesmo que achem que não tem todos os pré-requisitos, porque muitas delas a gente está considerando muito a questão das soft skills. Então, né? E só de vocês estarem aqui, soft skills a gente está vendo que tem de sobra.
E eu acho que o nosso recado era isso. Eu quero chamar a Aline, minha parceira e xará, para dar alguns recadinhos. Tu tá no mudo ali. Ativar, sim, tava ativando aqui. Aí. Então, pessoal, né, não tenham medo de falar com a gente, né, mandem aí as suas mensagens, a gente está aqui no LinkedIn e se candidatem para as vagas, a gente já falou, né, tenham coragem, enfim, nós somos todas muito qualificadas e o que a gente tem de jornada influencia muito na DB, isso é super valorizado. E a Aline fez a minha entrevista quando eu entrei, né? Foi uma das pessoas que me entrevistou e foi muito legal a entrevista, então eu recomendo. A Julie fez a minha integração, que foi quando eu fui contratada, então recomendo muito. Quem é a Camila? Qual Camila? Camila, que disse que foi minha aluna. Camila Jonco! Saudades! Tomara que tu esteja fazendo curso lá ainda, hein? Enfim, reconhecendo aqui minhas ex-alunas maravilhosas. A gente vai ter um sorteio de brindes agora, né? Acredito. Que eu acho que a Isa vai conduzir. Mas eu queria só falar também da minha empresinha de consultoria educacional, que é a Gets Done, que está também colaborando aqui com o apoio do Meetup. E aí vou falar bem rapidinho, porque vai um encontro um pouco do que a gente conversou. Então, assim como na DB, vocês vão encontrar muitas vagas e um espaço acolhedor para trabalhar. E eu estou ali desde março desse ano, sou relativamente novata na empresa, mas sempre ouvi falar da empresa, sempre foi um target, então recomendo que vocês conheçam. E a Gets Done, sou eu e o meu sócio, e a gente trabalha com mentoria para a área educacional. Então, por exemplo, para perceber quais seriam os direcionamentos para uma formação de certificações, de cursos de especialização, até de graduação, para quem quer fazer uma graduação, quem não fez ainda. Muitas vezes vocês vão perceber, graduação não é para mim, então eu tenho outras alternativas de formação. Né? Então, a gente ajuda nesse sentido de estruturar, de fazer um diagnóstico dos direcionamentos da pessoa e apoiar ela dentro desse processo de lifelong learning, né? De aprendizagem ao longo da vida. Então, quem quiser conhecer, tá ali o nosso site, o nosso contato, siga a gente no Facebook. E é isso. Queria só dar esse recadinho no final aqui. Oi. E agora, quem fala? Acho que a gente passa a Oi. palavra para organizadoras para fazerem o sorteio. Eu tava falando no mundo aqui, perdão pelo vacilo. Sim, vamos para o sorteio, mas antes eu queria aproveitar as meninas aqui para tirar a fotinho. Então, eu só vou te pedir para quem está compartilhando para tirar o share, por favor. Que daí a gente consegue ver todo mundo num mosaico muito lindo. Foi, né? Então, vai fotinhos, vamos tirar fotinhos, tá? Foi? Várias páginas. Segura o sorriso. Vai, Carol. Deu certo. Ótimo. Agora dá para ver as carinhas. O pessoal abriu a câmera. Fica com a câmera aberta. Feito. Então, agora acho que a Aline tira o sorteio para nós. Vamos lá. A gente vai sortear. Então, a gente estava nesse. É um festival de nós. A gente estava nesse impasse aqui. Poxa, a gente se passou em Alinhos hoje. Somos maioria. Aqui está a lista dos participantes, de todo mundo aqui, com seus numerozinhos. E aí eu vou sortear aqui nesse site. Julie, tu pode tocar ali os anúncios.
primeiros sorteios vão ser dos 5 kits de garrafinha da DB com voucher do iFood, gente. Então, os primeiros 5 sorteados. Vamos ver. Número 97, 87, 98. E, ó, tá. 9, 16, 12, 25 e 7. Quem são? Tu tá conseguindo ler? Ou tu quer que eu leia? 9, 16, 12, 25 e 7. Tá. Não tô conseguindo ler os nomes. Ah, tá. É porque eu acho que eu não tô compartilhando. Não. Esse aqui é o 9. Ah, tá. Na verdade, a caixa tá pequena, né? Acho que tu vai ter que anunciar aí, Aline. Não tá Quem é o aparecendo. 9? Vai. Anuncia os Vai. nomes aí. Eu vou deixar os números ali pra vocês verem e aí vocês me cantam os números. Tá. O número 9 é a Fernanda Dione de Mello. Qual é o próximo menos? 16. 16. É a Larissa Zamin. O 12. É a Jéssica Rodenbusch. 25. A Tatiele Ramos. E o número 7. A Carolina Paz Prates. Aê! Gente, mas a Carolina ganha tudo. Meu Deus. Suspende a Carolina. Final de semana vai estar garantido, né? Tem mais sorteio, né? Isso, o próximo sorteio é da mentoria com a Get Done. Então, vai pro sorteio, né, gente? É um sorteado só. Tô chateada porque a gente não entra no sorteio. A sorteada foi a Ana Michels. Tá aqui, Ana! Tá dando vários DBs aqui, hein? A Ana tá aqui? Eu não achei. Não vi. Daí eu preciso entrar em contato com ela depois. Daí vocês só me passam. Aí a gente tem um último sorteio ainda, que é um vale massagem da parceria com a Beca, com a app de serviço da Beca. Tem um sorteado. É a Sheila Lumi. Oh. E daí, gente, também Eu tem um queria. voucher de desconto para todo mundo, mas o legal é que tem um voucher de desconto para todo mundo daí da Beca, né? A gente teve parceria com eles, eles deram voucher de desconto para todo mundo que participou. Vai mandar por e-mail depois, eu acho, né? Isso, a gente vai encaminhar os e-mails para todo mundo. Nos e-mails que vocês se inscreveram no evento, aí a gente vai encaminhar os brindes e vouchers e tudo mais. Era isso, então. Parabéns, meninas que ganharam o sorteio. E a gente se fala, então, no mês que vem. Muito obrigada por participarem aí. E seguimos fazendo o mercado de TI melhor para mulheres. Beijão. Boa noite, meninas. Tchau, gente. Muito obrigada, foi um prazer. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.